Fala, meu povo, tudo certo, tranquilidade total. Vamos lá, meus amigos, vamos lá que é bronca pesada. Hoje não tem risadagem, beleza? Meus amigos, é o seguinte, o Sport tem dívida de mais de 50 milhões de reais, meus amigos. Isso foi o que Yuri Romão deixou pra gente, beleza? Vou trazer todos os detalhes para vocês aqui, para vocês entenderem o contexto aonde o Sport está. Aonde Yuri Romão deixou a gente, beleza? É bronca pesadíssima. Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos, vamos lá que é bronca pesadíssima, tá? A gente tá numa situação, meus amigos, complicadíssima, tá bom? A realidade é essa. E, meus amigos, hoje pela manhã, tá? Manhã barra tarde aí, começou pela manhã e terminou agora à tarde, o executivo do Sport, Ítalo Rodrigues, tá? O executivo de futebol, ele falou sobre as dívidas do clube. Exatamente, dívidas que Yuri Romão deixou. Eu gosto de deixar bem claro aqui, meus amigos, antes de a gente entrar em detalhes, porque não é dívida que é do Sport, tá? São dívidas que precisam, no mínimo, ser investigadas, porque foi um gestor que passou pelo Sport, que se dizia que estava tudo lindo e tudo maravilhoso, que o Sport não tinha dívida nenhuma, ele mentiu para os sócios do clube e agora está saindo petecada, tá? Isso aí é por baixo, já o comecinho do que Yuri Romão deixou pra gente. Mas antes de a gente detalhar sobre essas dívidas, meus amigos, Ítalo Rodrigues, nessa coletiva, ele falou sobre reforços, tá? Isso é importante pra gente entender o que é que está acontecendo no cenário do Sport. Ele falou o seguinte, meus amigos, que os reforços do Sport vão chegar, tá bom? O Sport já está negociando com alguns atletas, mas a maioria desses atletas só vão chegar após o Campeonato Paulista. Isso mesmo, o Paulistão. Por quê, Jackson? Porque esses atletas vão jogar o Campeonato Paulista e o Sport quer observar antes de contratar. E tá mais que certo, meus amigos, porque assim não tem margem para erros, tá? Não vão ser jogadores badalados que vão chegar, principalmente pela dívida que o Sport tá, que Yuri Romão deixou o Sport. Então vão ser jogadores que vão ser menos badalados. Não sei se vocês lembram, tá? Um passado recente aí, uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, que o Sport formava 2 times no ano. Era um time que era para o Campeonato Pernambucano, tá? Pernambucano, Copa do Nordeste, ali no início da Copa do Nordeste, e outro para a Série B ou para a Série A. Ia depender do campeonato que o Sport estava atuando. Então a gente vai voltar às origens mesmo, tá, minha gente? É aquela assim, ó, vai ter um time do Campeonato Pernambucano, que é o time que vai iniciar, que é o que a gente tá vendo aí com as peças que tem, que é Gustavo Coutinho no ataque, Filipinho ali na ponta esquerda, a zaga com Marcelo Aju e Ramon, um goleiro que tá chegando agora, que é House, também a gente vai fazer teste, e outros jogadores da base. Por isso que Roger falou, olha, a gente vai usar os jogadores da base. Porque esse começo de Campeonato Pernambucano Copa do Nordeste vai ser dessa forma, tá bom? Porque o Sport não tem como errar, não tem caixa, não tem dinheiro. Então, esse primeiro momento a gente vai montar 2 times. É um time para o Campeonato Pernambucano, até porque o Campeonato Pernambucano não é rentável diretamente, tá? Falando de grana entrando no bolso do Sport, o Sport recebe em torno de 1 milhão e pouco. E não sei nem se Yuri Romão antecipou esse valor, porque Yuri Romão estava antecipando tudo. Mas a questão toda é essa. Então vai ser 2 times. Mas lembrando, não é que a gente vai deixar o Campeonato Pernambucano para lá. Porque é importante que dá acesso à Copa do Nordeste do próximo ano, de 2027. Também a Copa do Brasil, que é um campeonato muito rentável. Tá bom? Então a gente tem direito a esses campeonatos no próximo ano, fazendo um bom Campeonato Pernambucano. Mas dá, tá bom? Não vai ser aquele Campeonato Pernambucano que a gente vai garantir que já vai ser campeão, na tranquilidade, vai ser fácil. Não. Vai ser um campeonato mais puxado porque a gente não vai estar com o nosso elenco principal. Segundo aí, o nosso executivo vai dar uma olhada no Campeonato Paulista e tá certo. É um campeonato que é mais puxado que tem. Tá bom? Mas a gente falando aí, meus amigos, de reforços, tudo ok. Deu para entender e compreendo 2 times, tá bom? Um time do Pernambucano e outro agora, que vai ser montado para a Série B, dependendo do que a gente vê dos jogadores do Campeonato Pernambucano. E, meus amigos, a gente vai falar agora, vou trazer a fonte agora sobre esse rolo aí do Sport de mais de 50 milhões em dívidas. Dívidas ridículas, tá? Mas bora pra fonte e a gente volta a conversar. Bora lá.
Meus amigos, a informação detalhada aí está pelo GE Esporte, tá bom? Esporte começa 2026 devendo 50 milhões de reais a atletas, afirma executivo. De acordo com Ítalo Rodrigues, valor é referente a salários atrasados e débitos em aberto de compras de direitos econômicos de atletas realizadas em 2025, tá? A Ítalo Rodrigues falou o seguinte, meus amigos, abre aspas aí para Ítalo Rodrigues. Temos 24 milhões só de salário atrasado, fora as dívidas de compra, aquisição de direitos econômicos, que são mais de 27 milhões de reais. Ou a gente faz aquilo que a gente precisa fazer sobre os reforços de baixo custo e encarecidamente a pressão faz parte, mas a gente precisa do torcedor junto, acreditando. Eu faço esse apelo porque só assim a gente vai conseguir sair dessa situação, declara Ítalo Rodrigues. Meus amigos, é simples, tá? O primeiro ponto, precisa se fazer uma investigação apuradíssima, se tem que ativar Ministério Público, o que tem que ser feito, a gente não sabe ainda. O jurídico do esporte precisa fazer algo e tem que ser investigado, porque não é normal o esporte nos 3 últimos anos faturar R$500 milhão, tá bom? Foi R$500 milhão e sair devendo só de atletas, tá? A gente não tá falando de dívidas de nada, é só de atletas 50 milhões de reais. Só para você ter uma ideia do buraco que Yuri Romão deixou o esporte, Atêncio, não tem Atêncio que a gente comprou e tudo mais, a gente tá devendo Atêncio tudo, o valor todo. E Yuri Romão comprou Atêncio e só fez pagar juros. Exatamente, é como se você pegasse o dinheiro com o agiota e pegasse R$1.000 e disse, 1.000 por 1.300, beleza? Aí o cara, beleza. Aí o agiota vai lá e diz, olha aí os 1.300. Aí o cara diz, eu não tenho, só tenho 300. Aí, beleza, 300. Aí mês que vem, e aí os 1.300? Não tenho dinheiro, só tenho 300. E tu fica pagando os R$300 eternamente. Então assim, são coisas ridículas que o Yuri Romão fez. Ele fez contratações de 17 milhões, de 12 milhões de Atêncio, 15 milhões de Carlos Alberto, 9 milhões de Matheus Alexandre, mas não pagou nada desses caras. Então a situação é drástica, tá? Então no mínimo ele precisa ser investigado. Eu tô falando aqui de boa, pô, porque a minha revolta com isso é complicado, porque isso aí é lesar o consumidor também. Porque tem sócios de dentro do esporte, meus amigos, que botam grana, muita grana dentro do clube. E cadê esse dinheiro? R$500 milhão e o esporte ficar devendo a jogador salários atrasados, comprando e sem pagar, e agora a petecada está no colo aí da nova direção do esporte. Então, esse ano vai ser um ano puxado, mas a gente vai retomar tudo mais. Mas no mínimo, o que a gente pede é uma investigação em cima de Yuri Romão. Porque isso não acontece mesmo. Não tem como ele antecipou muito dinheiro, é muito dinheiro. 500 milhões de reais é muita grana, meus amigos. E para onde foi? No mínimo ele tem que dizer onde foi cada dinheiro. Ele tem que dizer, ó, eu paguei tanto, mostrar tudo certinho. E o esporte precisa abrir uma investigação em cima disso. Não pode ficar assim, um cara lesar o esporte, antecipar valores futuros, não são só dívidas passadas. Ele antecipou muitos valores. Aí o cara chega agora, Matheus Souto bate na porta da turma, ó, tem um dinheiro para receber. Não, o outro presidente já recebeu, ó, agora... E a gente como torcedor ficando lesado. Porque a gente vive o esporte, a gente respira o esporte, a gente consome isso aqui que é o que a gente mais gosta, é o momento que a gente tem que distrair a mente. Não, vem Yuri Romão e faz isso com a gente. E vai sair assim? Não. Então, é muito complicada a situação do esporte. O que eu peço, que eu digo a vocês, não tem que cobrar. Não, essa gestão aí, você não pode cobrar jogadores midiáticos. Para aí a gente precisa de tal jogador, a gente tem que ficar com o Lucas Lima. Não, a gente tem que ficar com o Romarinho. Meu irmão, não tem grana, velho. O Sport tá devendo dinheiro a Lucas Lima, o Sport tá devendo dinheiro a Romarinho, o Sport tá devendo dinheiro a todos os jogadores, todos. Quem faz um acordo com o Sport, que é o caso de Kaique França, vai embora. Thierry fez outro acordo, foi embora. Cariús fez outro acordo, é excelente. No caso de Carlos Alberto também, que vai ser emprestado para a China, é excelente. Mas Yuri Romão deixou o Sport na lama. A gente tem que ter ciência disso. E esse ano vai ser difícil. E a gente precisa apoiar mais do que criticar. Não vamos estar aqui na internet, mas contratou jogador pereba. Meu Deus, que diretoria... Não, meu irmão, a diretoria tá fazendo o que dá, velho. Dá o que dá. Tu começar devendo 50 milhões de reais sem saber nem pra onde foi o dinheiro, tu vai bater na porta da turma, ainda não tem dinheiro porque foi antecipado.
é complicadíssimo. Então vai ser um ano puxado, tá? Mas a gente é Esporte Clube do Recife e a gente vai dar a volta por cima. Se ele pegar seu Joaquim ali da barraca e botar pra jogar de volante, eu vou apoiar, velho. Eu vou apoiar. Eu tô vendo a situação do meu time. Eu tô vendo a situação, não é má vontade. É a situação complicadíssima. E lembrando que esses caras que estão chegando no Sport, esse Ítalo Rodrigues mesmo, ele não recebe nem a metade do que ele ia receber em outros clubes, tá? Eles estão vindo porque querem resgatar o esporte e isso vai trazer mídia para eles também. Eles não são que amam o esporte não, beleza? Mas é basicamente isso, meus amigos. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que pode acontecer nesse ano de 2026 do esporte. Tamo junto e até a próxima.